Fala pessoal, aqui é o Vinícius Romano, analista de renda fixa na Suno Research, e no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o que está acontecendo com os bancos norte-americanos, né? Vocês devem ter visto que nas últimas semanas vários bancos quebraram lá nos Estados Unidos, está causando um verdadeiro colapso no mercado bancário, e hoje a gente vai explicar tudo o que está acontecendo e se você tem que ficar preocupado ou não. Não é novidade para ninguém que na última década a gente viveu momentos de juros muito baixos no mundo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente teve juros na casa de zero praticamente, desde 2010, ali, 2009, até 2020 e 2021, que foi quando o Fed, que é o Banco Central norte-americano, começou a elevar os juros, né, a taxa de juros por lá, para dar conta da inflação. A inflação acelerou de uma forma que a gente não via há décadas, né, desde a década lá de 80, de 70, e isso precisa, né? O principal remédio para a inflação acaba sendo a taxa de juros, porque você diminui, né, o consumo das pessoas, você encarece o custo do dinheiro, e aí vários projetos que às vezes com juro zero são viabilizados, quando o juro aumenta, eles são repensados, né? Os empresários acabam pensando, poxa, será que eu coloco meu dinheiro numa aplicação mais conservadora, né, num título público aqui que me paga 4% ao ano, ou eu vou arriscar o meu dinheiro aí num empreendimento que vai me pagar 5% ao ano, né? Então, nesse trade-off, né, nessas escolhas, muitas pessoas acabam ficando mais receosas, né, temem uma recessão e aí acabam optando pelos títulos de renda fixa ou por ativos mais seguros. Tá? E por isso que a economia acaba contraindo, e isso é remédio para a inflação, porque aí com a economia contraindo, a inflação acaba diminuindo, permitindo aí que a economia volte para o seu ciclo de expansão. Então a economia é feita de ciclos, como a gente já conhece. O ciclo que a gente está vivendo agora, né, é de um aperto monetário, né? O Fed levou sua taxa de juros de zero para próxima de 5%, né? Hoje a taxa está em torno ali de 4,5%, 4,75%, próxima dos 5%. E isso encarece o custo do dinheiro, né? O juro nada mais é do que o custo do dinheiro, como eu disse, ele retrai a economia. O banco que a gente vai tratar hoje, né, que é o SVB, o Banco do Vale do Silício, ele era muito conhecido por atuar com startups, né? Ele financiava muitas startups, muitas empresas de tecnologia ligadas a criptomoedas também, fintechs de modo geral, e de vários lugares do mundo, né? O Vale do Silício, como todo mundo já deve saber, ele é um grande formador, né, de empresas, tem grandes inovações por lá, na Califórnia, e esse banco, como também está instaurado lá fisicamente, ele acabava por financiar muitas dessas empresas. O grande pavor do mercado, quando soube da notícia do SVB, né, que não era um banco pequeno, né, ele era o 16º maior banco dos Estados Unidos, com mais de 200 bilhões em ativos, foi remetido, né, à crise de 2008, né, a crise do subprime. E isso está causando aí um pavor nos investidores, mas o SVB teve um caso em particular, ele já vinha apresentando alguns problemas. Bom, e de forma resumida, o que aconteceu com o SVB? Tá? Basicamente, em 2020, 2021, né, nesse período que a gente está comentando de juros extremamente baixos da economia, o SVB ele aproveitou para comprar vários títulos públicos americanos, né, ligados ao setor imobiliário, né, títulos de hipoteca. Na renda fixa a gente já conhece que a relação entre taxa, né, e preço dos títulos é inversa. Então, quando a taxa de juros sobe, o preço dos títulos cai, né? Não só para pessoa física, então para pessoas jurídicas, né, investidores institucionais, isso também acontece. E no caso do SVB não é diferente. O banco tinha uma carteira com uma taxa média de 1,79, essa taxa aumentou, né, ou seja, o título que eles têm na carteira vale menos do que o disponível no mercado, e isso causa uma marcação a mercado negativa, né, na carteira do banco. E o banco foi obrigado praticamente a vender esses títulos a mercado porque ele sofreu muitos saques na última semana. Então, caso ele não tivesse, né, não tivesse uma corrida bancária para resgatar os recursos nesse banco, talvez não tivesse acontecido o que aconteceu, né? Porque por mais que o banco tivesse lá uma carteira com yield médio, né, uma taxa média de 1,79%, ele poderia simplesmente manter o título até o vencimento, que essa taxa seria garantida até o final do prazo, né? O prazo médio era em torno de 3 anos e meio, mais ou menos. E só que o banco foi forçado, né, a vender alguns títulos para honrar com os resgates que ele estava tomando na última semana, que foi o que realmente causou aí a quebra do banco. Só nessa operação, né, de venda desses títulos, o banco realizou um prejuízo de quase 2 bilhões de dólares, né, nessa semana, e ele também pretendia, né, vender ações do próprio banco para poder honrar com esses resgates que eu comentei. E isso foi um problema, né? Isso causou muito pânico no mercado. Outros bancos também foram afetados, né, da mesma linha ali, ligados a criptomoedas, ligados a empresas de tecnologia.
E recentemente outros bancos também anunciaram falência, né? Disseram que não seriam capazes de honrar aí seus compromissos. Tá? E nessa linha, né, o que acabou impactando, além dessas situações, se a gente pegar o sistema bancário como um todo, né, nem todos os bancos chegaram a quebrar, né, nem tão próximos a quebrar, tem bancos que são saudáveis, mas de forma geral a economia está sofrendo com o aumento de inadimplência, né, devido aí à alta dos juros norte-americanos, né, o dinheiro ficou mais caro, como a gente comentou bastante aqui, e também os empréstimos, né, dos bancos estão cada vez mais difíceis aí de crescerem, né, muitos bancos estão com dificuldades aí de captar, né, justamente em linha aí com essa questão dos juros bastante altos. Tá? E muita gente está perguntando, está nervosa com a questão dos bancos digitais. Né? A gente tem muitos bancos aí que foram divulgados por muitas pessoas na mídia, dizendo que Nubank, C6, Banco Inter estão todos envolvidos aí, que tem relação com o SVB, e esses bancos já se pronunciaram dizendo que eles não têm como clientes, né, o SVB, então por isso não teria nenhum impacto com relação a esse banco. Então, para você que estava assustado aí com o Nubank, para você que é correntista, né, do Nubank, do C6, do Inter, até o momento os bancos já afirmaram que não tem exposição ao SVB, então cabe a nós, né, isso não tem divulgado, a gente não tem como saber todos os clientes dos bancos brasileiros, nem de nenhum lugar do mundo, então cabe a nós acreditarmos aí no Nubank, no C6, que já se pronunciaram sobre o assunto, tá? Tem muita gente que faz um alarmismo sobre esse tipo de coisa, às vezes para ganhar views, né, ganhar cliques ali em alguma matéria específica, e não necessariamente isso é verdade, tá bom? Então, com relação a isso, né, nada muda. A situação do país não é fácil, mas em relação ao caso particular do SVB, a gente entende que, por enquanto, né, com as informações que a gente tem até o momento, isso não teria nenhum impacto sobre os nossos bancos aqui brasileiros, tá certo? E para finalizar, eu vou citar aqui até uma frase que o próprio Biden, né, o presidente dos Estados Unidos, falou sobre o caso, tá? Que dizendo aí para os seus contribuintes ficarem tranquilos, tá? Então, abre aspas, ele comentou o seguinte: os americanos podem confiar que o sistema bancário é seguro, seus depósitos estarão lá quando você precisar deles, fecha aspas. Então, o Biden aí tranquilizou os mercados também. Eu acho que ele não falaria nada de diferente disso, mas por enquanto o que a gente pode observar é que as autoridades estão tranquilas, o Fed já interviu no caso, né? A tendência é que isso não se espalhe pela economia justamente pela intervenção aí das autoridades, né, do Fed, do Tesouro Americano, as falas aqui do Biden. Esse cenário que a gente trouxe, né, é até o momento, então a gente tem essas informações, pode ser que as coisas mudem e com isso a gente também vai atualizando vocês. Tá bom, pessoal? Então espero que tenham gostado do vídeo. Deixe aqui nos comentários sugestões de temas e se você ficou menos preocupado aí com essa situação toda lá nos Estados Unidos, deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Obrigado e até a próxima.